Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas aqui de Direito Penal. Vamos voltar agora. Estamos em Direito Penal 3, terceiro termo. Estávamos falando dos crimes contra a pessoa, mais especificamente contra a vida humana. E agora nós vamos entrar no parágrafo 3º do artigo 121, que é o chamado homicídio culposo. Aqui o Código Penal incrimina a modalidade culposa de homicídio da seguinte forma, olha o que diz o texto. E aí eu peço, lógico, para que vocês tenham o Código Penal na mão, tá? Para que vocês possam acompanhar enquanto a gente vai lendo e vai comentando sobre o artigo, tá certo? O parágrafo 3º diz o seguinte: se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Veja que é um tratamento totalmente diferente. Olha lá. Nas palavras do Rogério Sanches Cunha, tá? Ocorre o homicídio culposo quando o agente, com a manifesta imprudência, negligência ou imperícia, deixa de empregar a atenção ou diligência de que era capaz, provocando, com a sua conduta, o resultado lesivo, isto é, a morte. É previsto, por isso é culpa consciente. Lembra que nós falamos de culpa no ano passado? Então, se você não lembra sobre os detalhes a respeito da culpa, do crime culposo, eu peço que você volte lá, pegue essa matéria e dê uma lida. Uma matéria muito importante e que realmente a gente acaba esquecendo certos detalhes. Aqui é a chamada culpa consciente. O que é isso? Havia uma previsão de que isso poderia acontecer. Claro que o agente acredita ferozmente que isso não vai ocorrer. Ele é previsto ou é previsível, que é a culpa inconsciente. Porém, jamais aceita ou querida pela pessoa. Entendeu? Por isso culpa. Por isso o homicídio é culposo. A culpa é o chamado elemento normativo da conduta. A culpa é assim chamada porque a sua verificação necessita de um prévio juízo de valor, sem o qual não se sabe se ela está ou não presente. Veja, a culpa é preciso analisar. Quando você tem uma situação em que alguém perde a vida e houve uma conduta de um agente para isso, é homicídio. O que se vai analisar é que se esse homicídio foi pretendido, querido, buscado, a pessoa tinha essa intenção, ou se na verdade foi sem querer. Ele provocou a morte do outro indivíduo, mas ele não tinha essa intenção. Claro que com a ação dele, com a conduta ou omissão, poderia se prever, quer dizer, era previsto, ou seria previsível que poderia acontecer aquilo. Mas a pessoa tem fé, acredita que isso não vai ocorrer, tá? Por isso é culposo. Entenda. Muito bem. Algumas exigências para configurar que o crime seja culposo. Isso na visão de Rogério Greco. Ele exige, primeiro, uma conduta humana voluntária, seja ela omissiva ou comissiva. Quer dizer, por ação ou omissão, tem que haver uma conduta voluntária. Tudo bem? A pessoa agiu. Outra, inobservância de um dever objetivo de cuidado. Isto é, ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito. Tá ok? Então, nessas situações, ele deixou de observar certos critérios de segurança, de cuidado, que permeiam aquela conduta dele. Terceira situação, o resultado lesivo que não é querido, não é desejado, tampouco é assumido pela gente. Veja, quando você não quer, quer dizer que não houve dolo. Mas quando você não assume o risco daquele resultado, ele está falando do chamado dolo presumido, entre aspas, né? Tá? Nós teríamos aí ou o dolo genérico ou algum outro dolo, tá? Quando a pessoa assume essa possibilidade, tá bom? E ainda, nexo de causalidade. Lembram dessa matéria? A matéria foi penosa no ano passado, estão lembrados? Nexo de causalidade entre a conduta do agente, que deixa de observar o dever de cuidado, e o resultado advindo da conduta dele, percebeu? Nexo de causalidade. A última é a previsibilidade, óbvio, tem que ser previsível, porque se é completamente imprevisível que aquilo vai acontecer. Então você não pode nem falar que houve homicídio culposo, tá? E ainda a tipicidade, que aquela conduta seja tipificada.
tá? No Código Penal. Muito bem. Quando você fala em homicídio culposo, lembre-se, nós estamos no artigo 18 do Código Penal. E ele diz assim sobre o crime culposo. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Aí o parágrafo 18 diz assim: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por um fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Eu já comentei isso várias vezes. O 18, principalmente seu parágrafo, determina e deixa claro de que o nosso Código Penal optou pelo crime doloso. É o dolo que é criminoso. Então ele não tem a previsão, pelo menos de forma expressa e direta, do crime culposo. Só o será quando houver determinação expressa na lei, como é o caso que estamos estudando. O parágrafo 3º diz homicídio culposo. Então ele já prevê. A regra é que só será o crime punido a título de culpa se houver a previsão legal nesse sentido, tá? Somente existirá a conduta prescrita se o agente tiver incorrido em imprudência, negligência ou imperícia, tá? Pessoal, só para relembrá-los, a imprudência corresponde a uma conduta positiva, isto é, onde o sujeito age sem a cautela necessária, vinda a provocar um resultado lesivo. Vamos imaginar que você está andando muito rapidamente com a sua motocicleta, com o seu veículo automotor acima do limite de velocidade. Tá? Você está sendo imprudente. É uma ação, conduta positiva. A negligência é o contrário, uma conduta negativa, passiva. Então corresponde a um deixar de fazer, a um não fazer. O sujeito se abstém de fazer aquilo que deveria fazer normalmente. Então, por exemplo, você não coloca fluido no freio, ou você não troca os pneus que estão extremamente carecas. Eu estou colocando no automóvel que fica mais fácil. Veja que ali foi uma negligência. Pode até estar na velocidade normal, mas o pneu pode estourar e você acabar machucando alguém. Por que o pneu estourou? Porque estava careca. Por que o freio não funcionou? Porque não tinha óleo no freio. Entendeu? Você foi negligente, tem que verificar o óleo do freio também, né? Imperícia, aí já é um pouco diferente. É uma inaptidão, momentânea ou não, né? De um profissional, veja bem, tem que ser profissional, de uma determinada atividade ou ofício, tá? Então, um profissional tem que dominar aquela área dele. É obrigado, ele é um profissional. Mesma situação automotriz, né? Vamos falar de veículos. O motorista profissional. Quando o motorista profissional atropela alguém, nunca será por negligência ou por imprudência, será sempre imperícia. Quando um médico falha de forma grosseira e mata o paciente, imperícia, porque ele é um profissional, entendeu? Essa é uma forma da gente poder diferenciar um pouquinho as condutas, tá? De culpa, tudo bem? Teria que ser uma dessas aí, tá certo? Muito bem. O preceito incriminador do crime culposo é um tipo aberto, considerando que não descreve com exatidão a conduta prescrita, ao contrário, né, do que ocorre, por exemplo, no tipo doloso, que é um tipo fechado. O Capês diz assim: a culpa não está descrita nem especificada, mas apenas prevista genericamente no tipo. Isso porque é impossível prever todos os modos em que a culpa pode acontecer, pode se apresentar na produção do resultado morte. Veja que quando nós falamos no homicídio, o homicídio é muito vago, né? Matar alguém, ponto, mais nada. Mas quando você vai para os outros detalhes do homicídio, veja, privilegiado, qualificado, aí você começa a colocar situações, né? No crime culposo não, extremamente abstrato, genérico. Por quê? Porque N coisas podem acontecer. Você pode estar jogando futebol, e aí, de repente, a hora que você vai disputar uma bola, que você dá um tranco, bate o ombro no ombro do outro, você derruba, o cara vai, bate a cabeça numa pedra e morre. Entendeu? Você, de repente, dá um empurrão em alguém, essa pessoa, com o empurrão, acaba tropeçando para trás e cai em cima de um ferro e morre. Você dá um tapa em alguém de leve, ou brinca, faz uma cócega, e aí a pessoa acaba caindo de uma escada e morre. Quer dizer, houve uma conduta da sua parte. Sim, é preciso tomar cuidado. Você vai brincar de empurrar alguém,
ou fazer cócegas em alguém numa escada. Quer dizer, é claro que é uma coisa muito relativa, né? Mas dependendo do empurrão na escada, a pessoa cai e morre. Toda pessoa que vai cair da escada vai morrer? Não, mas é possível. Por isso que fala uma certa previsibilidade, percebeu? Não é o lugar de você empurrar ninguém. Ah, mas no campo de futebol, concordo, de novo, não é. Você poderia lhe dar um tranco, mas você não queria matar ninguém, só que quem ia imaginar que tinha uma pedra ali? Né? Mas foi a sua conduta. Você empurra alguém, o cara escorrega e acaba caindo num pedaço de ferro e morre. Não se esperava isso, mas havia ferros ali por perto. Ou cacos de vidro, ou algo assim. É preciso cuidado, entendeu? Muito bem. Vamos asseverar alguns pontos agora, tá? Ó, não existe compensação de culpa do sujeito passivo com a culpa do sujeito ativo para fim de isenção de pena. Como assim? Ó, mesmo que às vezes a outra parte, a vítima, tenha alguma culpa na história, mesmo assim, havendo culpa recíproca, que é muito comum, né, dos dois lados, contudo, a culpa da vítima poderá ser utilizada positivamente na valoração das circunstâncias judiciais, no momento da fixação da pena, lá do artigo 59 do Código Penal. Então, se a vítima também contribui para aquilo, você vem dirigindo o seu veículo e a pessoa passa na frente do carro. Olha, cuidado, depende, tá? Se você vem na velocidade adequada para aquela via, mas você não prestou atenção, e o sujeito também, na hora de atravessar, de correr, não prestou atenção. Então, culpa dos dois, culpa recíproca, o juiz vai considerar isso. Ou estava escuro naquele local, tá? O sujeito vinha numa bicicleta à noite, num lugar ermo, sem nenhum ponto de luz na bicicleta. Ora, quando o carro deparou com a bicicleta, já estava em cima, não foi possível tirar. A culpa é de quem está dirigindo o veículo ou é do dono da bicicleta? Entendeu? Às vezes não é culpa de quem provocou realmente, né, um incidente. Ó, com a Lei 9.503 de 97, o homicídio culposo decorrente de veículo automotor, acidente, né, de trânsito, passou a ser analisado não mais pelo Código Penal, mas pelo artigo 302 do Código de Trânsito, com base no princípio da especialidade. Quer dizer, a gente brinca um pouquinho falando de trânsito, porque é bem mais simples de entender. Mas hoje, na prática, se você tiver um homicídio no trânsito, você não vai para o Código Penal. Você vai para o Código de Trânsito, tá? Artigo 302. Claro que nós estamos imaginando ali uma conduta que seja culposa, tá? Esse 302 pune esse homicídio culposo no trânsito com detenção de 2 a 4 anos, mais a suspensão ou proibição de obter aí permissão para dirigir automóvel. A pena é até maior, tá, do que o do Código Penal, se você for ver. Ué, o que sobe para o Código Penal? Qualquer outra situação em que haja um homicídio culposo, óbvio, tá? Você tem ali causas de aumento de pena, tá bom, pessoal? Tá no 121 para quarto. Para o homicídio culposo, ele diz no quarto, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, o que seria imperícia, tá? Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Veja, a legislação impõe um aumento fixo numa quantidade de pena de 1/3. Não é, e aqui chama atenção, não é entre, porque geralmente é assim, de 1/6 a 1/3, entendeu? De 1/3 a metade, não. Aqui é 1/3 fixo, que deve ser aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, quando o juiz vai determinar a sentença, tá bom? Muito bem. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou profissional, bom, é um aumento de pena, em que o agente seja um profissional tecnicamente capacitado, ou deveria ser, para o exercício da profissão. Então, como eu falei, tem a ver especificamente com a imperícia, tá? Ele, apesar de ser um perito, um profissional, ele vem e provoca um dano qualquer, tá? E aí é título de culpa. Tudo bem? O Andreucci, ele fala o seguinte no livro dele: a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício não se confunde com a imperícia. Cuidado! Na observância da regra técnica, o agente conhece a regra técnica.
que não observou. Já na imperícia existe a inabilidade ou insuficiência profissional. Exemplo, de inobservância de regra técnica seria o médico não providenciar a esterilização dos instrumentos que vai utilizar na cirurgia. Quer dizer, inobservar uma regra técnica existe uma regra, uma conduta, um padrão, um protocolo para seguir. E o profissional não segue. Ponto. Isso é inobservância de regra técnica. Agora, se ele não foi habilidoso, esqueceu alguma coisa lá dentro do paciente, aí é outra coisa, tá? Muito bem. Essa diferença é muito analisada pela maioria da doutrina, tá bom? Então, um pouco de cuidado quanto a isso. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, claro, quando você tem lá, entre aspas, imagina-se um acidente, a pessoa deve socorrer a vítima. É de se esperar, né? Se ele tem condições de ajudar, ele deve ajudar de alguma forma, tá certo? Ele então, nesse caso, ele não responde por omissão de socorro, tá bom? Se ele não prestar socorro, ele não responde também por omissão de socorro. Por quê? Porque é uma causa de aumento de pena. Com base no princípio do ne bis in idem, quer dizer, você não pode responder duas vezes pela mesma conduta. Se você for usar essa falta de socorro para aumentar a pena do homicídio culposo, você não pode usar para apontar que houve crime de omissão de socorro. Entendeu? No homicídio culposo, se o sujeito não presta socorro, aumenta a pena, ponto. Você não vai acusá-lo de homicídio culposo e omissão de ajuda, entendeu? Omissão de socorro. Não, ele não pode. Está lá no 135. São duas coisas que não podem convir, tá bom? O que vai valer aí é o aumento da pena e acabou. Tá certo? Bacana. Muito bem. Outra situação e aí tem que tomar um certo cuidado, né? No caso de veículo automotor, lá do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala também dessa situação, tá? Ele traz causas aí de aumento de pena e olha, aumenta de 1/3 até a metade. Quando? Inciso 3º, 302 fala assim, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal para a vítima do acidentado, tá? Então ele traz também essa previsão de não prestar socorro em um aumento de pena maior. Veja, no Código de Trânsito, a pena já, por homicídio culposo no trânsito, já é grande, é maior do que o Código Penal. E o aumento de pena por não prestar socorro também é maior do que o Código Penal. Porque no Código Penal é 1/3. Enquanto que no Código de Trânsito vai de 1/3 até metade. Então muito cuidado, tá? Morte em acidente de trânsito não se vai para o Código Penal, vai para o Código de Trânsito. Tá entendido? Outra situação que aumenta a pena é se o agente não busca, não tenta diminuir as consequências do seu ato, tá? Não é a mesma coisa que prestar socorro, óbvio, tá? Consequências, tá bom? A situação que inclusive está no texto que vocês receberam é, por exemplo, quando a pessoa sabe que a vítima não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, com os remédios, né? E não a auxilia financeiramente nesse sentido, entendeu? Deixando que a pessoa se vire, não é? Então aí é uma situação complicada, tá bom? Cuidado, porque ele tem que poder ajudar, né? Se ele também não puder, paciência, não vai aumentar a pena. O sujeito não tem onde cair vivo. Porque morto todo mundo tem onde cair. Mas ele não tem onde cair vivo. Como é que ele vai ajudar o outro também? Então, e uma outra situação é se o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Isso é uma outra coisa muito comum no homicídio culposo, né? O sujeito acaba matando alguém, sem querer, mas e o medo, né? O medo acaba fazendo com que ele fuja. Tem que tomar um certo cuidado, tá? Se ele foge com a intenção de não ser preso, aumenta-se a pena. Agora, pode ser que ele fuja, porque ele pode estar com a integridade física em risco. Como assim? Às vezes pessoas que presenciam a conduta dele e veem que a vítima morreu, podem de repente tentar agredi-lo, linchá-lo. Então, neste caso, não há que se falar que ele fugiu para não ser preso. Não, ele fugiu para salvar a própria vida, ou para defender a sua integridade. Tá ok?
Então é um pouco diferente. Um outro ponto no crime culposo muito interessante, pessoal, está no parágrafo 5º do artigo 120, que a gente chama de perdão judicial no homicídio culposo. Tá? Ele diz assim: na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de tal forma grave que a sanção penal se torne desnecessária. Pessoal, veja bem, em primeiro lugar, está escrito que o juiz pode. Não, ele não pode, ele deve. Entende-se que aqui é um direito subjetivo do agente. Claro que o que ele está considerando? Situações práticas. Veja bem, é um perdão judicial? Sim, o juiz não vai aplicar a pena, então ele está perdoando, é um perdão judicial. Na verdade, seria uma causa de isenção de pena, né? Extinção da punibilidade do agente, lá do artigo 107, inciso 9 do Código Penal. Mas aqui seria aquela situação em que, por exemplo, a mãe, sem querer, acaba matando o filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Sem querer. Óbvio. Num acidente. Ora, essa mãe ela não precisa ir para a cadeia. Ela não precisa ser processada criminalmente. Essa mãe já vai viver um martírio enorme, uma dor insuportável pelo resto da vida dela. Então não há pena que possa facilitar essa dor. Ela já estará apenada pelo resto da vida. Entende? Se você tem um acidente e você perde a sua mulher ou o seu marido, mesma situação. Claro, presumindo que seja culposo, foi sem querer, óbvio. Agora, por exemplo, se você está dirigindo e morre um amigo seu num acidente, olha aí é difícil, hein? Porque amigo. Ah, mas ele é meu amigo, vou sofrer porque eu matei meu amigo. Não, amigo é mais relativo, tá? Entende o que eu quero dizer? É preciso, em regra, que haja uma ligação entre o agente e a vítima. Uma ligação muito forte. Conhecer a vítima, estar saindo apenas, estar ficando com a menina, ou a menina está ficando com o rapaz, ele sai e há um acidente. Não, ainda é muito pouco para resultar no perdão judicial. Tá entendido? Mas vamos dizer que é a esposa do cara e um amigo. O agente está dirigindo o veículo com a esposa e um amigo. O acidente, morre a esposa e morre o amigo. Ele pode até ser perdoado judicialmente pela morte da esposa. Mas o amigo, possivelmente, ele vai responder. Tá entendido? Porque não é porque é culposo que não vai ter processo, ele será processado normalmente. Tá ok? Muito cuidado quanto a isso. Tá bom? Fácil isso. Muito bem. A ação penal aqui, ela é pública incondicionada, tá certo? E a diferença é que nesse tipo de crime, nesse homicídio, ao contrário dos demais contra a vida, esse processo não será alvo do chamado tribunal do júri. Porque o tribunal do júri, conforme determina a Constituição Federal no artigo 5º, é para julgar crimes dolosos contra a vida. O homicídio culposo, apesar de homicídio e ser crime contra a vida, ele não é doloso, ele é culposo. Tá entendido? Então ele não irá ao tribunal do júri. Mas quem vai processar e julgar? Um juiz criminal comum, em qualquer outro crime. Tá? Nos outros crimes que nós vimos contra a vida, o homicídio propriamente dito, aí não. Aí o crime será julgado pelo tribunal do júri. Tá entendido? Com base no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 38. Beleza? Qualquer coisa vai lá na Constituição, dá uma olhadinha. É muito simples o que ele fala. Tá ok? Fechamos o homicídio culposo. Fácil, né? Não é difícil, mas tome cuidado. Vocês têm aí um material didático que eu já vi enviado anteriormente. Então o homicídio culposo também está lá, tá certo? Peço a vocês encarecidamente que leiam esse material, porque o material ele traz informações extras que vão ajudá-los a compreender melhor esse assunto, tá ok? Também deixem aberto que vocês pesquisem qualquer outro livro de direito penal, tá? Essa matéria é muito importante. Vários livros têm essa informação, então busquem um livro bacana para ler, tá bom? Escolham um autor, para que não fique apenas no nosso material que eu mando, material de apoio, tá ok? Vejam esse vídeo, eu peço a vocês, ele estará no YouTube, estará no Classroom. Peço, por favor, para que vocês façam comentários, comentem no YouTube, comentem no Classroom, façam perguntas. Eu estarei durante o horário da aula à disposição para qualquer dúvida que tiverem, inclusive fora do horário da aula,
tá certo? Então, por favor, façam comentários. Eu percebo que às vezes pouca gente comenta, às vezes a Lívia fala alguma coisinha, mas a Maria Fernanda, tá? Mas vamos procurar participar um pouco mais, tá, pessoal? Se inteirar, porque depois isso é uma matéria muito comum, eu preciso saber, tá bom? Vamos bater um papo, leia um pouco, faça um comentário, mesmo que mas é um comentário tolo, bobinho, besta, faça um comentário, faça. É uma forma de participar, dos outros colegas verem que você está vendo. Muitas vezes eu coloco um vídeo lá, eu vejo muito no YouTube, e às vezes você tem lá, de uma sala que tem 30 pessoas, 10 viram vídeo, 8 viram vídeo. Então eu suponho que todo mundo viu no Classroom, mas não dá para saber. Então, por favor, procurem comentar, participar, tá bom? Eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, para a gente bater um papo, tá certo? Estou vendo a forma como nós vamos fazer a prova, tá? Vai ser pelo Classroom. E aí a gente vai analisar junto. Tá certo, pessoal? Forte abraço, bons estudos, estou à disposição. Tudo de bom.